Fala pessoal! E aí pessoal, vamos lá? Hoje nós vamos para mais uma aula. Hoje eu tô vendo aqui, olha, tô um tempinho sem fazer a barba, né? Sem diminuir. Quem olha, quem vê parece que não tem espelho em casa, né? Parece que eu só me olho através da webcam. Mas não, gente, eu tenho espelho em casa sim. Os que não quebraram, os mais resistentes ainda estão aqui. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre o porquê crianças não têm maldade. Eu vou explicar o porquê que criança não tem maldade. Porque quando nós falamos sobre criança, nós não vamos usar o termo maldade. Né? Vamos chegar lá, deixa eu abrir aqui o meu Evernote. Cadê meu vídeo? Aqui. Vamos abrir o Evernote. Eu gosto, gente, do Evernote porque ele é simples, ele é fácil de digitar, eu prefiro ele do que o Word. Aqui ele tem as funções básicas e ele é mais prático, fica salvo tudo em nuvem, enfim, eu uso bastante, tá bom? Não querendo fazer propaganda, mas se a Evernote quiser um dia me patrocinar, estou à disposição. Eu uso o sistema gratuito, inclusive, da Evernote, não preciso do pago. Eu uso apenas no celular e no computador, não uso no desktop. Parece que o gratuito você pode usar em duas plataformas, até em dois aparelhos, até simultaneamente, sem problema nenhum. Então eu posso usar no celular, então sempre que eu tenho aí uma sacada, alguma coisa diferente que eu quero lembrar, eu pego rapidinho o meu Evernote ali, coloco, anoto, para de repente eu passar isso pra frente. Às vezes um assunto que me vem à mente... Saiba até uma ideia nova. Normalmente as ideias vêm por conta de, vamos colocar, de junção, como meu filho costuma falar, de fusão de outras ideias. Então, normalmente você pega alguma coisa que te inspirou, junta com outra coisa que te inspirou, junta naquilo lá e você tem uma ideia. Então a ideia nada mais é do que junção de outras ideias, junção de ideias de outras pessoas, que foi criada pela junção de ideias de outras pessoas, e tudo vai sendo juntado pela junção de ideias de outras pessoas. Não necessariamente de outras pessoas, às vezes pode ser de outras coisas. Como a ideia de voar não veio talvez de uma ideia de outras pessoas. A ideia de voar pode ter vindo de um pássaro, de uma borboleta, de uma abelha, enfim. Então, às vezes você pega alguma coisa, junta com alguma outra coisa e aí sim se cria uma ideia. E quando eu tenho uma ideia, eu costumo já anotar para não esquecer. E dessa forma, às vezes eu pego um monte de ideias ruins, transformo numa ideia mediana, junto um monte de ideias medianas, transformo numa ideia boa, junto um monte de ideia boa, transformo numa ideia ótima. E é assim que se desenvolve uma ideia ótima. Então não menospreze uma ideia ruim, porque um monte de ideias ruins, né, o Murilo Gun, ele tem um conceito de que 100 ideias ruins geram uma ideia mediana, 100 ideias medianas geram uma ideia boa, 100 ideias boas geram uma ideia ótima. Então, não menospreze uma ideia ruim, junta 100. É como você juntar centavos. Você junta 100 centavos para dar R$1, junta 100 reais para dar 100 reais, porque não tem uma conotação, só um substantivo ali único para dizer 100 reais, mas aí você junta 100 para dar 100 reais. Junta 100 de 100 reais para dar 10 mil, junta 100 de 10 mil para dar 1 milhão, e assim vai. É 100 de 10 mil, né? Eu não errei não, né? Não. Deixa meu professor de matemática ver que eu estou me atrapalhando para fazer 100 vezes 10 mil. Meu ex-professor de matemática, João, saudade dele. O único professor que... Eu tenho até hoje uma frustração. Eu sei que eu estou enrolando, gente. Já vamos entrar no assunto. Mas eu tenho uma frustração com esse professor de matemática, o professor João, que foi o único professor que eu joguei xadrez e eu nunca consegui vencer uma partida. Eu venci partida até do professor que ensinou xadrez na escola, mas dele, do professor João, eu não venci. É uma frustração que eu tenho. Vamos lá, vamos falar por que criança não tem maldade. Vamos ao assunto, enfim. Sem falar da minha frustração, senão eu vou começar a chorar aqui. Maldade. Como nós vamos definir maldade? Deixa eu tirar o meu celular, ele fica vibrando aqui enquanto eu estou fazendo a aula, e eu não gosto dele vibrando porque me tira a atenção, então eu vou colocar no silencioso, assim ele nem vibra.
Se de repente alguém da escola do meu filho ligar, ele acende aqui e eu pauso a aula. Sinto muito, gente, meu filho é mais importante que vocês pra mim. E espero que o filho de vocês também seja mais importante do que eu pra vocês. Maldade pode ser chamada de falta de empatia, perversidade, malignidade, crueldade ou desumanidade. Nós temos muito esse conceito de acreditar que o que é desumano necessariamente é mal, né? Eu acho isso um tanto quanto subjetivo. Porque quando nós vamos para a área para desumanidade, nós esquecemos de animais que são extremamente bondosos, pelo menos com os seus. E o ser humano é um dos poucos que é capaz de matar sem ser para se proteger ou para se alimentar. Então, não sei até que ponto a desumanidade ela só pode ser encarada para humanos mesmo. Você não seria ter uma relação ao comportamento animal. Isso seria totalmente incoerente. Vamos pensar aqui, maldade. Vamos deixar aquele... Falta de empatia, perversidade, malignidade, crueldade ou desumanidade. Ao fazer o mal, não nos preocupamos com o que o outro vai sentir, ou pior, sabemos o que o outro vai sentir e mesmo assim fazemos a maldade, pois a consequência da maldade é o resultado que queremos. Vamos pensar sobre isso juntos. Então, quando nós fazemos o mal, quando alguém faz alguma coisa má, é por não se preocupar, é a falta de empatia, não está nem aí para o que vai acontecer com o outro, foda-se o outro, não estou nem aí. Ou pior, você sabe o que aquilo vai gerar. Por exemplo, vamos supor que eu estou na rua, estou ali com o carro e eu passo com o carro em cima de um gato. Vou exatamente para um extremo da maldade, atacar um animal inocente. Você vai e passa em cima de um gato. Eu sei que meu carro vai matar aquele gato. E ou eu não me importo, ou eu sei o que o outro vai sentir. E mesmo assim eu faço, porque a consequência da maldade, ou seja, a morte do gato, é o que eu quero. Então, ou eu ajo sem me preocupar, sem se preocupar é legal, sem me preocupar com o que vai acontecer, ou eu sei o que vai acontecer e é exatamente o que eu quero. Eu quero que o gato vire pastel. Isso é maldade. A falta de empatia está mais ligada ao córtex frontal do cérebro, ou seja, a área de raciocínio lógico. Quando eu falo de empatia, me colocar no lugar do outro, não é algo que normalmente nós fazemos no natural, demora para virar natural. Primeiramente, nós falamos do nosso córtex frontal, ou seja, do nosso raciocínio lógico. Eu começo a raciocinar sobre como o outro vai se sentir, e aí eu começo a compreender. Não é algo instintivo. Se torna algo mais instintivo, normalmente, algo mais límbico, eu já vou chegar nesse ponto, se torna algo mais límbico quando... Vou colocar aqui. Se torna algo mais límbico, eu já vou explicar o que é límbico, quando se trata de filhotes. De gente ou de bicho, ou seja, crianças ou filhotes de animais. Bichos. Ou bichos fofinhos. Por exemplo, um panda. A pessoa tem muita empatia por panda. Se você não tem empatia por panda, provavelmente você é uma pessoa má. Brincadeira. Mas é uma tendência assim, há uma probabilidade muito grande. Se você não tem empatia por pandas, há uma grande probabilidade de você ter dificuldade em ter empatia por pessoas. Mas também há a justificativa para amenizar o sistema límbico. O que é a justificativa? Primeiro eu vou explicar o que é o sistema límbico. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Para primeiro eu explicar o que é o sistema límbico, depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Em 1990, Paul McKillen, ele escreveu o livro O Cérebro Trino na Evolução, o papel das funções paleocerebrais. O que seria esse cérebro trino? Gente, lembrando que isso é uma forma de interpretação do cérebro, não é necessariamente que o cérebro é dividido em 3 partes. O cérebro é dividido em uma porrada de partes. Eu não vou aqui falar cada parte o que faz, a amígdala cerebral faz isso, o córtex frontal faz isso, enfim, eu não vou aqui
né, separar o cérebro e fazer uma divisão. Outro dia, se vocês quiserem, eu posso até fazer algo um pouquinho mais detalhado, mas eu acho que não é interessante. É um assunto técnico demais e chato demais, para ser bem sincero. Eu gosto desse conceito aqui porque o cérebro trino se resume em 3 partes. Racional, responsável pela razão, pelo raciocínio lógico. Então aqui é o racional. Vamos pegar aqui a primeira parte. Primeira parte, para ficar bonitinho. Racional. Segunda parte. Sistema límbico. Responsável pelas emoções. Então, a sua parte emocional fica no sistema límbico. O sistema límbico que eu falei aqui embaixo, né? E também falei em algum momento aqui em cima. Eu não sei, eu falei, eu acho que eu não tenho. Bom, o sistema límbico, vou deixar ele... As emoções, vou deixar ele lilás. Sistema límbico, e aqui lilás também, para ficar bonitinho. Vamos deixar lilás aqui também. Pronto. Então, sistema irracional. Racional, vou deixar ele azul. Então o sistema límbico é responsável pelas emoções. Então aquilo que você sente, sabe, a paixão, o amor, né, o desejo, o ódio, né, é tudo ali no sistema límbico. Então ele é responsável pelas emoções. E a terceira parte, sistema reptiliano, responsável pelos instintos. É importante eu falar isso bem, por mais que seja bem resumidamente. Se vocês quiserem, outro dia eu explico bastante sobre o cérebro trino. Posso aí dar uma boa explanação. Por isso que é importante vocês comentarem, gente. Se vocês comentarem, eu faço a aula aqui sem problema nenhum. Eu não nego o conteúdo. E eu sou viciado em responder pergunta. Então, o que vocês perguntarem, eu vou discorrer aqui. Enfim, eu vou colocar sistema, que nem é sistema necessariamente, mas fica bonitinho, né? Tudo sistema. Sistema racional, sistema límbico. Sim, gente, eu tenho toque. Sistema racional, sistema límbico e sistema reptiliano. Então, em vez de cérebro trino, eu podia colocar os 3 sistemas do cérebro, né? Ficaria um nome forte, um nome legal. Dá até pra eu vender essa aula aí, ó. Fazer uma mentoria, os 3 sistemas do cérebro. Vamos lá. Não, gente, eu não uso drogas. Sistema racional, responsável pela razão, pelo raciocínio lógico. Sistema límbico, responsável pelas emoções. Sistema reptiliano, responsável pelos instintos. Função de cada um: raciocinar. Ponto. Tá? Quanto é 1 mais 1? Se você sabe que é 2, seu raciocínio lógico. Apesar que isso acho que já está tão acostumado, vamos fazer algo um pouquinho mais difícil. Quanto é 7 vezes 12? Aí você já teve que calcular um pouquinho mais, né? Aí você calculou, né? Beleza? 84, é isso mesmo? 84, né? Bom, se minha terceira série bem forte e estudada tá certo, é 84. E aí você estudou lá e sabe que é 84. Por quê? Porque você raciocinou. Então isso daqui, houve um raciocínio, você parou um pouquinho, pensou, lembrou, 84, legal. Né? E chegou na conclusão que 7 vezes 12 é 84. Emoções. Né? É aqui que normalmente você fica, quando você olha um panda, você faz essa parte aqui que te torna mais meigo, mais fofo, mais cuti-cuti. É a parte límbica do seu cérebro que faz isso. Né? Que quando você olha um bebê, quando você olha... Por que você gosta tanto em apresentação PowerPoint, quando as pessoas colocam um bebê, colocam lá um bichinho fofinho, um filhote de gato, né? Por que você começa a prestar mais atenção? Porque o seu sistema límbico olha e faz entendeu? É isso. Tá? O seu sistema límbico é responsável pelas emoções. E a função do... Vou colocar responsável pelas emoções. Te influencia emocionalmente. Toda a influência emocional que você tem tá nesse mardito aqui. Tá bom? Tá nesse mardito aqui. Toda influência emocional tá aqui. A única exceção de emoção que não fica necessariamente aqui, que pode ou não ficar aqui, é o medo. É a única coisa, é o medo.
tá bom? Então, o medo é a exceção disso, tá certo? Sistema reptiliano responsável por te manter vivo e procriar. Tá com vontade de trepar? É aqui o problema, né? Tá com medo? Medo de altura? Medo de aranha? É aqui também, tá? Te manter vivo e procriar. É para isso que o sistema límbico, o sistema reptiliano serve, tá certo? Por que que eu falei aqui que a maldade, né, no caso a falta de empatia, também é usada para justificar, amenizar o sistema límbico? Você usa o racional para tentar influenciar o sistema límbico, faz o contrário. Não é a emoção que te influencia, é o racional que influencia. Por exemplo, quando você pensa, mas aquela pessoa me ferrou, então eu vou me vingar. A vingança nada mais é do que você usar o raciocínio lógico para influenciar a sua emoção. Porém, é bem provável que a sua emoção tenha primeiro influenciado o seu raciocínio lógico para você ficar com vontade de se vingar por conta do ódio que você sentiu, do ódio, da inveja, da amargura, da tristeza, enfim, do sentimento que você sentiu. E aí você usa o raciocínio lógico, conta uma historinha bonitinha ou uma historinha de superação para você justificar e você não sentir dó quando você fuder com a outra pessoa. É isso. Figurativamente, tá? Não estou falando fuder literalmente. Também pode estar ligada à personalidade antissocial. Tem pessoas que têm uma personalidade antissocial que pode ter sido gerada até mesmo desde o ventre da mãe até mais ou menos os 5 anos. Pode ser gerada por conta de traumas, por conta de medos que foram associados. Se vocês quiserem, eu posso falar um dia também sobre isso. Aliás, é bem legal, um assunto bem interessante, sobre os medos gerados do ventre da mãe até mais ou menos 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio até os 2 anos e pouquinho, depois dos 3, enfim, eu vou falando um pouquinho e você vai entendendo um pouquinho melhor até sobre você mesmo. Isso é bem interessante, né? Os principais medos, aliás, os principais medos são 5 medos principais. Os principais medos que normalmente geram traumas e podem gerar uma pessoa mais sociável ou menos sociável. O primeiro é o medo da rejeição. O segundo é o medo do abandono. O terceiro é o medo da manipulação. O quarto é o medo da humilhação. E o quinto é o medo da troca ou traição. Certo? Esses medos aqui são gerados normalmente desde do ventre da mãe até os 5 anos e pouquinho, normalmente, às vezes 6 anos. Tá? Tudo depende, cada pessoa é uma pessoa. Nós temos que começar a nos entender como indivíduos. Em casos graves, a maldade também pode estar ligada a distúrbios mentais, como sociopatia ou psicopatia. Eu não vou me aprofundar nesses casos mais graves, mas nesses casos não há indício de remorso ou arrependimento, independente da consequência gerada pela maldade. Ou seja, isso daí normalmente é diagnosticado depois dos 5 anos, sempre depois dos 5 anos. Sociopatia ou psicopatia não dá para diagnosticar antes. Por que não dá para diagnosticar antes? Eu vou adiantar um pouquinho. A parte do sistema inibitório, ela só é gerada depois dos 5 anos. Então, nós temos uma parte que começa a mensurar o que é certo e o que é errado. E essa parte só começa a se desenvolver depois dos 5 anos. Portanto, não dá para diagnosticar antes princípios de sociopatia ou de psicopatia. Não dá. Tá? Não dá para diagnosticar antes. Mas quando você repara que a criança tem comportamentos de maldade sequenciais, é importante já começar a ficar esperto, ficar de olho e, se possível, fazer um acompanhamento desde já com um psicólogo, quando você repara que não funciona mais os métodos padrões. E eu vou falar sobre esses métodos padrões para trabalhar sobre isso, para trabalhar referente à maldade que aparentemente a criança tem. Por que a criança não tem maldade? Como eu falei, as áreas do cérebro que são responsáveis pelo sistema inibitório só se desenvolvem a partir dos 5 anos de idade. Antes disso, o errado e certo só é estimulado por um sistema de recompensas ou castigo. O que eu estou querendo dizer?
A criança, ela percebe, pô, quando eu bati no meu irmãozinho, quando eu dei um tapa no meu irmãozinho, o papai gritou comigo. Então isso é ruim, papai gritar comigo é ruim. Então ela começa a associar que toda vez que ela bate, papai grita. E papai gritar não é legal. Toda vez que ela bate, o papaizinho dá um tapinha na mão dela. Tá? E eu não vou falar que o que é certo e o que é errado, é só um exemplo, tá bom? Toda vez que ela bate no irmãozinho, né, o papai deixa ela num cantinho de castigo. Então ela começa a associar aquilo como errado. Por quê? Porque ela é privada de algo que ela gosta. Então vamos pensar agora como a criança é estimulada referente a isso, né? Isso pode ser, esse estímulo ele pode ser tanto pelo lado positivo quanto negativo. Por exemplo, a criança fez algo de bom, como dividiu algo com o amiguinho. Ela sabe que ela ganhou chocolate e ela pegou metade e deu para o amiguinho. Ou ela ganhou 2 balas, ela deu uma para o amiguinho. Ah, legal. Então o pai o que faz para incentivar? Dá mais bala. Então ela fez algo bom e ganha algo bom. Então ela se torna bondosa por assimilar uma situação com a outra. Ah, se eu divido, eu ganho mais. Então na cabeça dela, quanto melhor ela for, quanto mais ela fizer o bem, mais ela recebe, mais ela ganha. E isso se torna uma assimilação positiva. Da mesma forma, a criança faz algo de ruim e é privada de algo. Por exemplo, hoje você não vai assistir Galinha Pintadinha, hoje você não vai assistir Peppa Pig, hoje você não vai assistir o que você quer. Né? Então, às vezes, você tira da criança, você tira dela algo com o objetivo de privá-la de algo, privá-la de de algo que ela gosta, com o objetivo de mostrar para ela que ela não devia ter feito aquilo, que ela não devia ter feito aquela maldade. Então ela a criança começa a se comportar por assimilação e não por empatia. Empatia, bondade ou maldade. Então não importa, ela não vai ter empatia, ela não vai ter bondade, ela não vai ter maldade. Ela faz uma associação. É importante sim, de preferência, eu gosto muito do reforço positivo, eu sempre gosto. A criança fez algo de bom, você dá algo de bom. Mas às vezes uso também o reforço negativo. A criança deu mancada, você tira algo que ela gosta para que ela perceba, para que ela assimile aquilo como ruim. Então ela tem uma sensação ruim quando ela é privada, ela tem uma sensação ruim por algo ruim que ela fez. É isso. A criança ela não entende ainda que se machucar alguém, a pessoa vai sentir dor. Ela assiste, por exemplo, quando ela ri muito quando ela vê um personagem que se machuca. Quando ela vê lá o coiote, vamos lembrar, coiote e papaléguas. O coiote vai lá, tenta pegar o papaléguas e se ferra. A criança racha o bico, a criança dá muita risada. Por que ela dá risada do coiote se ferrando? Ela não assimila aquilo com a dor. Ela só assimila que o coiote se deu mal, e isso é engraçado. Ele foi lá, ele deu de cara na parede e ele ficou parecendo um pastel. Então, isso para a criança ficou engraçado. Não necessariamente ela interpretou aquilo com a dor ou com a falta da dor. Não teve a assimilação de dor. É somente uma situação engraçada. O coiote ficar parecendo um pastel é engraçado. E é somente isso. Né? Então, para ela assimilar o que é bom ou mal, ela vai fazer por associação. Ela não tem ainda o filtro de maldade, que ela começa a desenvolver a partir dos 5 anos. Então, a partir dos 5 anos, a criança começa a perceber o que é certo e o que é errado. Exatamente por isso, a partir dos 5 anos, é mais comum a criança começar a ter vergonha de ficar nua em público. Ela começa a ter vergonha de se vestir com uma roupa que está suja, que está rasgada. Por quê? Porque ela começa a ter o filtro do certo e errado, e ela começa também a ter filtros sociais, do que as pessoas vão pensar a respeito dela. Então ela quer ficar mais bonita, ela quer ficar perfumada, ela quer parecer alguém mais atrativo também. Outra coisa, a criança ela tem um instinto natural de sobrevivência. Tem aquelas pessoas, por que? Sempre vem aquela pergunta, mas por que Israel? Israel, seu sacripanta, por qual motivo? Por quê? Por qual motivo
por que raios precisamos ensinar uma criança a dividir, mas não precisamos ensiná-la a bater no outro? Ela faz isso naturalmente. E por que ela faz isso naturalmente? Bem simples. Ela faz isso naturalmente por quê? Por causa do instinto de sobrevivência dela. Vamos pensar na era medieval, não, bem antes, na era primitiva, que os homens e mulheres nem falavam ainda. A criança, quando tinha um alimento, vinha outra criança ou vinha um bicho para pegar dela, ela só tinha uma forma de se proteger, batendo. Ela só podia fazer isso. Ou ela era protegida por alguém mais velho, normalmente pai ou mãe, porque a outra criança só iria tomar dela para pegar mesmo, mas ela aprendeu a bater como instinto primitivo de sobrevivência. A bater, a morder, sabe, quando está nascendo aquele primeiro dentinho, ela já pega o seu braço. Então é isso. Ela faz isso porque é uma forma dela se proteger. Primitivamente é a forma dela de sobrevivência. É um instinto primitivo ou reptiliano de sobrevivência. Vamos deixar sobrevivência. Reptiliano de verde para ficar bonitinho e sobrevivência falta o acento. Então é um instinto primitivo de sobrevivência, apenas isso. Por isso que você não precisa ensinar ela a bater, ela já sabe, ela agride. E por isso que você precisa ensiná-la a dividir, porque o instinto dela é não dividir, porque quanto mais ela tiver, quanto mais sobrar, menos falta. Quanto mais ela tiver, quanto mais comida ela tiver, mais ela maior a chance dela sobreviver, ela sobrevive por mais tempo. Então, por esse motivo, você tem que ensiná-la a dividir e não precisa ensiná-la a bater, a morder, a agredir. Você tem que ensiná-la a não morder, não agredir, porque ela vai ter comida. Porque o pai ali vai suprir essa necessidade para ela. Sempre. Não é como na época primitiva, que ela passava dias sem comer e ali ia ter uma quantidade legal de comida um dia, quando o pai conseguia caçar ou quando conseguia colher os legumes, frutos, enfim, o alimento da época. Conseguia colher aquilo, preparava e dava de comida para o filhote, né, para a criança. Aí a criança, às vezes, depois disso, ficava alguns dias sem comer. Depois voltava e comia. Então, a briga pela comida, ela não sabia quando ela ia comer de novo. Então, isso gerou esse instinto primitivo que as crianças, muitas vezes, carregam até hoje. E nós também temos nossos instintos primitivos. Um dos instintos primitivos, o maior exemplo de instinto primitivo é quando uma barata voa. Não importa se é homem, mulher, gay, hétero, faz parte LGBTQIA+, acho que é isso. Se eu errei, me desculpem, a galera do LGBTQIA+, acho que é isso. Desculpa, gente, eu não sou, então, né, eu peço desculpa se eu tiver falado errado. Mas, enfim, eu falo mesmo porque eu acredito que deve respeitar, gente. As pessoas, se eu posso me apresentar por um apelido e as pessoas começam a me chamar por esse apelido, né, eu acredito que a pessoa ela também tem o direito de ser chamada como ela quer, como ela gosta, e por que não? Né? Não vejo problema nisso. O problema é se a pessoa maltratar ou chamar de algo que não gosta só com a intenção de humilhar. Isso sim é errado. Isso sim é maldade. Mas independente do seu sexo ou da sua afinidade, do gênero com que você se identifica, independente, a barata começou a voar, a sua primeira reação é abaixar, fugir. Depois você pode perceber, é uma barata. Aí alguns fogem de vez, mas outros enfrentam. Percebem que a barata não faz mal nenhum, pode enfrentar sem problema nenhum, só pegar um chinelo e acabou. Mas a primeira reação é sempre abaixar. Por quê? Nosso instinto primitivo, de quando nós pensamos na era lá primitiva, a era em que o homem tinha que sair para caçar, quase todo animal que voava era venenoso.
Então quase todo animal que voava, não, quase todo inseto, desculpa, tá? Já vai ter biólogo me xingando aqui. Quase todo inseto que voava era venenoso ou picava. Então, na dúvida, a primeira reação é fugir de todo inseto que voa. Por isso a gente foge de vespa, de barata, de borboleta. Se você vê a borboleta do nada, a tendência também é se abaixar, se esquivar. Depois você vê, é só uma borboleta, não tem problema. Né? Apesar que eu tenho um amigo que morre de medo de borboletas. Ele tem fobia de borboleta. E ele não deixa eu tratá-lo, porque eu tiro a fobia dele de borboleta. Mas ele não quer, então tá bom, vai continuar com fobia de borboleta. Enfim, a questão é, o principal é que nós temos instintos primitivos. E assim como nós temos, a criança também tem. Só que a criança começa a diminuir esses instintos e começar a filtrar melhor a partir dos 5 anos. Antes disso, não há maldade nas crianças. Então não podemos chamar de maldade, são apenas instintos, que podem ser incentivados ou não. Você pode incentivar ou você pode diminuí-los através do reforço, no caso. Isso daqui também pode ser chamado de reforço positivo. Opa, positivo. Reforço positivo e aqui reforço negativo. Sem problema nenhum, é uma boa forma de educar, desde que você faça isso conscientemente e nunca maltrate a criança. Quando você é pai, o filtro é sempre o mesmo. O filtro para você saber se você está exagerando em uma decisão. Quando doer mais na criança do que no pai/mãe, é porque você exagerou. Se o castigo que você deu está doendo mais nele do que em você, é porque você exagerou. O castigo tem que doer no pai. O pai tem que sentir. E quando parar de doer, começar a doer nele e não está doendo tanto assim em você, significa que você exagerou. Tá certo? Eu acredito que esse é um bom filtro para você perceber quando você pesou a mão, ainda que seja num castigo que nem mesmo é físico. Tá? Será isso por hoje, pessoal. Um ótimo fim de noite aí. Não sei se você está assistindo à noite, se não um ótimo dia, uma ótima madrugada, uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, um ótimo. Tudo de bom para você, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Aliás, deixa eu voltar aqui primeiro, né? Como vocês vão se encerrar sem olhar meu rostinho lindo. Agora sim, tchau, tchau.